nós vamos conversar sobre a sua trajetória, sobre as coisas que você, os seus anseios. E hoje nós estamos aqui para conversar mais sobre essa sua nova empreitada, não é? Essa sua nova coragem, porque coragem você teve todas as vezes que realizou alguma coisa. É verdade. Não é? É isso, Doneda. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme participar do seu programa para falar de algo que transcende, eu acredito que transcende a minha missão quanto empresário. Sim. Porque nós empresários temos uma missão social muito bonita de empregar, de gerar emprego, de gerar renda. E a gente se lançar para o associativismo, se lançar para fazer parte de um bem ainda maior do que a nossa empresa, eu acredito que seja um ato de muita coragem e desprendimento. Isso mesmo. E mais uma vez eu estou saindo dos muros da empresa familiar para investir numa sociedade que eu acredito que é a sociedade maranhense, para ser um representante dos empresários nos governos municipal, no governo estadual e dar a minha parcela de contribuição para a melhoria do empresariado local. Que ótimo! A gente ficou assim, quando soubemos que você seria um candidato a presidente da Associação Comercial, nós ficamos assim muito felizes por fazer parte, inclusive, da família, não é verdade? E por saber da sua trajetória, por saber da sua formação. Mas eu quero que você me conte por que você resolveu ou aceitou ser candidato. Na verdade, Doneda, eu já tenho uma história no associativismo desde a época que eu fui presidente da Associação dos Jovens. Sim. Em 2009 eu estava andando na rua de carro e olhei um outdoor de uma palestra de um evento que a Associação dos Jovens estava fazendo, falando sobre sucessão familiar. Sim. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu venho de uma empresa familiar, a gente está na segunda geração, assim como a TV de vocês. Também E eu sempre procurei me profissionalizar cada vez mais para que eu fosse um gestor cada vez mais preparado. Sim. E aí eu vi esse evento e fui. E quando eu cheguei lá, eu conheci um grupo de jovens que, assim como eu, estavam ansiosos por conhecimento e por manter um negócio que os nossos pais haviam fundado. Foi quando eu conheci o Fabrício da Elib, que atualmente é o meu candidato a vice, está comigo. Ele é o seu vice. Isso, ele também é empresa familiar, Água Mineral Lençóis Maranhense. Foi quando eu conheci o Fabrício e conheci todo mundo que na época compunha a Associação dos Jovens Empresários. Sim. E comecei a trabalhar nela, a trabalhar no associativismo, a desenvolver projetos de empreendedorismo dentro de escolas, dentro de faculdades, quando então o Fabrício na época me convidou para ser o presidente da AGE. Sim. Então fui presidente da Associação dos Jovens Empresários durante 2 anos, de 2012 a 2014. E logo em seguida entrei a convite da presidente Luzia Rezende, atual presidente da Associação Comercial. Entrei na gestão da Associação Comercial e sou hoje vice-presidente para assuntos dos jovens empresários. Que ótimo! A nossa casa, a Associação Comercial, ela é dividida em várias vice-presidências. Sim. Como se fossem secretarias de Estado, são vice-presidências temáticas. Sim. E eu sou o atual presidente do Conselho do Jovem Empresário. E sempre com o Fabrício. Sim. E acho que isso acabou despertando nele também um interesse em gerir a casa. Foi quando a gente, numa conversa, a gente se lançou. E aí ele disse: Felipe, tu topa ser o presidente? E eu falei: eu topo se você for meu vice. Porque a gente já trabalha junto desde 2009, na Associação de Jovens Empresários e depois na Confederação. E aí foi quando ele disse: e aí, você topa ser o presidente? Aí eu falei para ele: Fabrício, é uma casa de 162 anos, uma casa tradicional, a maior casa do estado de representação do empresariado. Será que a gente está preparado para isso? E aí ele me provou que pela nossa história, nosso associativismo, a gente tinha total condição de assumir. Foi quando nós procuramos a presidente Luzia, que foi a primeira pessoa que nós compartilhamos da ideia, e ela de pronto já deu o apoio dela. E aí toda essa história nasceu e estamos aí em plena campanha. Isso é muito bonito. Eu vejo assim esses jovens, porque quando a gente fala na idade, não é, da casa, da associação comercial, a gente imagina aqueles senhores, como sempre acontecia, né? Aqueles senhores que eram os diretores, sempre senhores já com uma certa idade. E quando a gente vê um jovem assim, sabe que dá assim uma força, dá uma vontade de ajudar. Eu acho assim que o tempo dá para os jovens mesmo, porque hoje os jovens se preparam realmente, assim como você. E eu acho o seguinte, o jovem não espera.
Ele está muito ansioso. Ele não, eu particularmente, e os jovens com qual eu convivo, Sim. no Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial, a gente não espera, a gente planeja e a gente é de ter atitude. Então, me lançar candidato a presidente é uma atitude, a gente não fugir da nossa responsabilidade de mudar a sociedade que a gente faz parte. E para dar para a associação comercial a renovação que ela precisa. A renovação, aliando, inclusive o nome da nossa chapa, é tradição com inovação. É trazer a tradição dos mais velhos, dos mais antigos, dos mais experientes. A experiência, né? E juntar e unir com a inovação que o jovem pode fazer. Então tudo que a casa já faz pode continuar sendo feito de maneira mais inovadora, de maneira mais dinâmica. E a gente, através da nossa imagem, dá para a casa um espírito de renovação, para que as pessoas olhem e criem um interesse novo de fazer parte da casa. Então a gente tem uma equipe, a nossa chapa, a nossa gestão vai ser feita com muito equilíbrio. Nós temos metade da nossa chapa é composta por pessoas maiores de 40 anos e a outra metade por jovens menores que 40 anos que estão ávidos para inovar, para fazer um trabalho diferente, e as pessoas de maior idade para dar para a gente a tradição e a experiência, juntar a experiência com a juventude para a gente fazer a próxima gestão. Apresente a sua chapa. A nossa chapa tem 47 pessoas, porque Nossa, a estrutura da casa é uma estrutura muito grande. Para vocês terem uma ideia, quem está acompanhando a gente em casa, a associação comercial ela tem um staff gestor composto de 6 pessoas. Sim. E abaixo dessas 6 pessoas existem 14 vice-presidências, 20 diretorias e 6 membros do Conselho Fiscal. Então, a gente teve uma preocupação porque nós somos gestores. Sim. Então, a gestão não fez com que a gente convidasse pessoas aleatórias para compor a chapa. Nós convidamos gestores, empreendedores e que tivessem afinidade com cada área da associação comercial, cada área que ela abrange. E aí eu cito, dentre tantas pessoas, nós temos uma vice-presidência específica de Construção Civil. E quem está com a gente é o presidente do Sinduscom, do Sindicato da Construção Civil, Fábio Nauz. A presidência da Mulher Empresária, quem está com a gente é a Magnólia Rolim, dos Postos Magnólia, que é uma grande empresária. E assim vai, por exemplo, a Ana Zilda, do Grupo Zildene Falcão, está com a gente também na área de comunicação, representando esse braço da associação. E a gente compôs uma chapa aí de muita gente boa, gestora, muitos sucessores como eu e como o Fabrício, que compõem a nossa chapa aí para fortalecer um dos nossos pilares da nossa campanha, que é o pilar gestão. A gente acredita que a casa é uma casa de gestores e ela precisa ser bem gerida. Então, a gente precisa ter gestores bons, consolidados, de empresas consolidadas do nosso lado. Felipe, mas mesmo assim, com essa experiência que você já tem, não é, de ter participado dos jovens empresários, mas é árdua essa sua missão, não é árdua? Bastante árdua. É árdua. A Associação Comercial, como eu disse, ela é a maior casa, a mais antiga casa de representação do empresariado. Para você ter uma ideia, no último ano, a Associação Comercial ela recebeu mais de 900 convites. Oxa. Então são praticamente 3 por dia. Se a gente for dividir, são 3 por dia. Então é uma demanda muito grande de representação. Sim. Além de que a Associação Comercial ela participa de vários conselhos deliberativos e consultivos aqui do nosso estado. Então a Associação Comercial ela participa do Conselho Deliberativo do Sebrae, ela participa do Conselho do Porto do Itaqui, ela participa do Conselho Empresarial do Maranhão, junto ao governo do estado, ela participa do Conselho de Desenvolvimento Social da Prefeitura, que é o CONDES. Então, ela também tem participação em várias decisões do estado. Então, é uma dedicação muito grande. Para isso, a gente precisa ter a nossa empresa bem cuidada, a gente precisa ter um staff também lá dentro da nossa empresa para segurar a nossa ausência. É verdade. E também ter o apoio da família. Claro, que é e eu ia te fundamental. perguntar sobre isso. E tua família? E a Bruna? E os seus filhos ainda são muito jovens, mas eu acho que eles já opinam, não é? Porque essa turma hoje é fogo, a gente né? eu sou casado há 16 anos já.
com a Bruna, e ela topa todos os meus sonhos, todos os meus desafios. Você tem uma pessoa ali do lado, né? Nada disso teria sentido sem o apoio da família. Lógico. Então ela segura a ausência, ela segura em casa. Os meninos, o nosso mais velho já está com 14 anos, né? Então eles já reclamam: pai, chega de associação comercial, esquece um pouquinho, fica aqui com a gente. Então eles já cobram até para que a gente possa doar, porque se fossem pequenos, de repente a correria do dia a dia acaba tirando muita gente de casa. Isso mesmo. E eles são maiores, então eles já me pedem: pai, chega de associação comercial, vamos falar um pouquinho aqui de casa, vamos assistir um filme. Então dá pra conciliar assim, porque tudo isso, Dona Eda, são escolhas que eu fiz. Eu escolhi ter minha família, eu escolhi ser empresário, eu escolhi ser candidato à associação comercial. Então, se são escolhas, eu tenho que dar conta de tudo. Ninguém está me obrigando a fazer nada. Lógico, você está fazendo isso assim porque é uma coisa sua, espontânea, que você gosta mesmo, não é? Eu gosto de contribuir. Eu nunca fiquei muito isolado exercendo o meu papel, seja de pai ou seja de empresário. Eu sempre gostei de contribuir. A associação comercial é mais uma forma que eu tenho de contribuir. Contribuir para a representatividade do empresário, contribuir para que a casa evolua. E eu vou ficar muito orgulhoso de saber que daqui a 5, 10 anos eu dei a minha parcela de contribuição para isso. E jovem, não é? Muito jovem. E não serei ainda tão jovem, porque tem 2 ex-presidentes que foram ainda mais jovens que eu. Mais jovens. Isso. Puxa. Eu tenho 2 ex-presidentes que hoje me apoiam, Sim. que hoje me aconselham muito, que é o mais jovem de todos, é Júlio Noronha, Sim. que foi presidente com 29 anos. E um outro grande apoiador que eu tenho é o Dr. Roberto Albuquerque, que foi presidente com 32. Eu tenho 36. Então ainda não serei o presidente mais jovem. Mais jovem, mas é bastante. Mas eu tenho jovem. 2 ex-presidentes que me apoiam e que são grandes conselheiros meus, que foram presidentes mais jovens que eu. Então é muito interessante a gente ver aqui o seu folder, né? Isso, esse é o nosso plano de gestão. Seu plano de gestão. Isso. O plano de gestão foi feito de uma maneira bem profissional, Sim. Estudando as necessidades da casa e tudo que a gente poderia, eu e o Fabrício, e a nossa composição, poderia contribuir para a casa naquilo que a gente achava que era prioritário. Sim. Então nós fizemos 10 propostas que são prioritárias e que darão aquilo que a gente quer para casa para esses próximos 2 anos, que é inovação, são ideias para que a gente inove dentro da casa. Gestão, a casa tem que ser gerida como uma empresa e ser superavitária e ter política de metas muito bem traçada, tanto para funcionários quanto para diretores. E por último, o posicionamento. É a casa ter uma voz perante a sociedade, nos meios de comunicação. Então, são 3 pilares em que a gente desenvolveu 10 ideias para a próxima gestão da associação. Onde a pessoa pode conhecer mais de perto as nossas ideias? Isso. Quem está em casa assistindo a gente, pode procurar nas redes sociais, Sim. Tanto na fanpage quanto no Instagram, Tradição com Inovação. Sim. É o nome da nossa chapa, e lá dentro tem todo o nosso programa de gestão, todas as nossas ideias, quem são os apoiadores, tem a composição da nossa chapa. Tudo isso está lá disponível na nossa fanpage, Tradição com Inovação. Para a pessoa ver direitinho, estudar isso, e conhecer as nossas propostas. Conhecer as propostas, ver se estão de acordo, não é? E sugerir, né? Sugestões também são bem-vindas, não é? E sugerir. Esse é um plano de gestão, são ideias, não é nada engessado, não é Isso nada mesmo. fechado. Isso. São ideias que precisam ser requintadas, serem acrescentadas coisas importantes, mas tudo está lá na nossa fanpage. Quem quiser sugerir, e eu estou recebendo muito apoio. Ai, que As pessoas que eu tenho visitado, os empresários que eu tenho visitado, têm me relatado: Felipe, eu não frequento a associação por causa disso, então é interessante que vocês promovam tal. Então a gente está o tempo todo mudando sugestões, isso é muito bom, mudando, né? Essas nossas ideias, porque a associação, eu serei um representante dos empresários, mas quem faz a associação é quem está lá dentro dela. Lógico. Então é uma responsabilidade de todos os empresários. Você sabe assim a quantidade de empresários que são sócios hoje? Hoje, Dona Eda, nós temos em média 450 associados. Sim. Em média, porque tem um pouco para mais ou um pouco para menos. Sim. O pleito, a data da eleição é o próximo dia 7 de 7 de dezembro agora. 7 de dezembro, está bem aí em cima. É. E os associados, as empresas associadas,
para que elas exerçam o direito de voto, elas têm que estar em dias com as obrigações cadastrais e financeiras da entidade. Sim. Então eu peço que, se tiver algum empresário assistindo, os empresários que estiverem assistindo a gente agora, que dêem uma ligada para a associação comercial e estudem a sua situação financeira e cadastral para ver se está tudo bem. Ter direito ao seu voto. Para ter direito ao voto e, com certeza, votar na chapa Tradição com Inovação. Mas então, cada empresa só tem direito A um voto. Isso. Então, eu apoio. O Grupo Zidane Falcão faz parte da chapa com a empresa distribuidora de MAP. Inclusive a Ana Zilda Falcão está com a gente, trazendo as ideias do ramo de distribuidora, de revistas e do ramo de comunicação também, trazendo essas ideias para dentro da casa para a gente fazer uma gestão ainda melhor do que a atual gestão da presidente Luzia. Pois, Felipe, olha aqui, declaro o nosso voto, nosso Obrigado, apoio Neda. a você, tá? E eu quero que você deixe aí para as pessoas uma mensagem e deixe fale alguma coisa que você queira para o dia da eleição aí do dia 7 de dezembro. Eu clamo e convido os empresários que fazem parte da associação comercial para conhecerem as nossas propostas, apoiarem a juventude que quer assumir e que tem certeza que a gente é capaz de unir as duas coisas mais importantes que hoje tem na associação comercial, que é a tradição de uma casa centenária com a inovação que o jovem pode fazer. Então, hoje nós temos o apoio da grande diretoria, de grande parte da atual diretoria, encabeçada pela presidente Luzia, e tenho certeza que com a equipe que a gente preparou, a gente vai fazer uma gestão formidável na associação comercial. É só todo mundo confiar na gente. Isso mesmo. Eu estou colocando fé. A gente também, com certeza. Então, estamos com o Felipe Mussalem. Obrigado, Doniede, obrigado a todo mundo. Muito obrigada. Obrigado por fazer parte do seu programa.